Olá, graça eterna, paz eterna, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja santa, igreja selada com o Espírito Santo de Deus, igreja predestinada, igreja comprada, igreja preciosa, igreja comprada com o sangue de Jesus, povo santo, povo abençoado. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Amados, não se esqueça de dar seu like, compartilhar, se inscrever se você não é inscrito. Afinal de contas, somos uma família vivendo o Evangelho da Graça Eterna, família escolhida desde antes da fundação do mundo, família de Cristo. Amém? Amados, o nosso tema hoje eu quero estar ministrando ainda sobre arrependimento de pecados. Quero dar continuidade nesse tema. Alguns irmãos falaram comigo, abençoado Elias Santos, me traz mais texto, mais concreto, falando sobre esse tema, arrependimento de pecados. Será que na nova aliança nós temos que se arrepender? Né? Tem algumas mensagens falando sobre arrependimento de pecados, mas alguns irmãos me abordaram e me pediram mais informação, mais explanação sobre esse tema. E eu não sou dono da verdade. Nós que pregamos o Evangelho da Graça Eterna, nós não somos donos da verdade, mas nós temos essa responsabilidade de estar ministrando esta palavra. Esta palavra ela tem que correr, não é? Mas nós já sabemos que não é para quem quer, não é para quem corre, né? Eu, no início da minha convenção, eu debatia tudo. Hoje eu não debato mais porque eu sei que não é para quem quer, não é para quem corre, né? Eu sei que a palavra predestinada de sabedoria, de entendimento da graça eterna, não é para todos, é para os eleitos escolhidos. Então eu quero trazer agora o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus 9, 26 diz assim, Hebreus capítulo 9 e o verso 26 diz assim: De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, preste atenção, sublinha na tua Bíblia, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele aniquilou o pecado pela sua morte lá na cruz. Aniquilou tirou. A palavra aniquilou tirou, não existe mais, foi aniquilado uma vez. Então eu não posso hoje estar chamando os irmãos de pecador. Pecadores, pecadores, pecador, venha Cristo. Como é que eu vou chamar pecador? Aí, se eu chamar meus irmãos de pecadores, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Quer dizer que Jesus não tirou pecado nenhum, Jesus só tentou. Então, eu não posso fazer isso, não posso ser leviano a esse ponto de ignorar a palavra. Colossenses, eu ministrando rápido para a ministração não ficar tão grande, tão extensa, né? Colossenses capítulo, aquele que tem a mente iluminada, aquele que
aquele que é filho da promessa, filho eleito, ele entende a palavra. Ele escuta e compreende, entende logo. Entendi, sim, né? Porque é revelação. O Evangelho da Graça não é apelo. O Evangelho da Graça Eterna não é apelo, é revelação. Hebreus capítulo 2, ou melhor, Colossenses, Hebreus já foi. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, a igreja de Colosso. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim. 2:13 de Colossenses diz assim. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, as qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então ele cravou o pecado, ele cravou quando estáveis mortos nos vossos pecados, na iniquidade, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, perdoando todos os pecados. Quando estava na lei, quando estava no pecado, né? Lá na cruz, a igreja de Cristo morreu com ele, e o pecado ficou lá na cruz, e ressuscitou sem pecado. O pecado foi totalmente aniquilado. Então não precisamos pedir perdão a Deus, não precisamos pedir perdão, não precisamos arrependimento de pecado. O abençoado Elias Santos, e tantas coisas que a gente vê aí o ser humano praticando. Principalmente a gente foca mais, principalmente os religiosos, né? Porque quem está fora, ele não tem essa consciência, mas principalmente quem está dentro da religião, né? E pratica essas coisas, mas a gente sabe que são ofensas, são algo da carne, mas não tem a culpa, não tem a culpa, né? Toda essa prática da carne, o homem carnal só entende de carne. Toda essa prática da carne não pode tirar a salvação do eleito, não pode afastar o eleito do Pai, né? Se ele comete alguma coisa, ele vai pagar para a justiça, tudo. Eu já falei na outra ministração sobre isso. Mas não tem o peso, não tem a culpa espiritualmente. O que a carne fizer não pode afetar a salvação, porque a salvação é um dom e os dons são irrevogáveis. Os dons, quem deu não toma, não é? Ai, abençoado Elias Santos. E uma ovelha, um filho de Deus pratica essas coisas? Lógico que não, né? Ele pode até cair, mas ele não fica prostrado, né? Eu já falei na outra ministração, ele pode até cair. Ele não tem prazer nessas coisas. Quem tem prazer em praticar, quem tem prazer em agradar a carne, é os filhos das trevas. Quem tem prazer de agradar a carne, de viver na carne, é os filhos das trevas, não é o filho da luz, o filho da luz. O filho da luz, ele anda na luz. Então ele não tropeça, porque ele anda na luz. Quem anda na escuridão é aquele que é da escuridão, né? Então, Hebreus capítulo 8, voltando para Hebreus capítulo 8, aí o que é que diz? Hebreus 8, 12. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos pecados. Então ele perdoou e nunca mais ele lembra. Então você não tem que se arrepender e estar pedindo, te peço perdão. Aí vai, trai a mulher, depois te peço perdão. Aí depois de novo fica pedindo perdão a Deus.
Peça perdão a ela. Se ela te perdoar, né? Se não perdoar, ela vai seguir a vida dela e você vai perder essa santa abençoada, porque, né, você foi infiel com ela ou ela com você, né? Então não é pedir perdão a Deus, porque ele já riscou, ele já apagou. É pedir perdão ao próximo, se você fez alguma coisa errada com o seu próximo, aí é pedir perdão a ele ou a ela, né? Então, né? Hebreus 8, né? Hebreus 8, 12, né? Hebreus 8, 12, né? Que eu li. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricação, não me lembrarei mais. Então, ele não se lembrou mais. Ele lá na cruz, ele tirou e não se lembrou mais. Ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 17, né? Eu já li, né? 10, 17 diz: E jamais lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Tá vendo, abençoado? E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, você não tem que não se arrepender, ficar pedindo perdão, te peço perdão, né? Por quê? Ele já perdoou, ele já aniquilou, não é? Ele já... Coríntios, vamos para ler o último texto aqui, Coríntios, né? São muitos textos que eu trouxe aqui, não quero estar me aprofundando, mas como eu já falei, para o predestinado, para o eleito, ele entende rapidozinho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 5:19, eu vou encerrar com esse texto aqui para a gente estar orando, né? 5:19 diz assim, olha. 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O, o mundo não é o mundo, o cosmo, né? É a humanidade, as pessoas. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, em nós, na nova aliança, está a palavra da reconciliação. Então, não é arrependimento. Você quer se arrepender, você quer nessa noite se arrepender do seu pecado, dos seus pecados. Que pecado abençoado. Que pecado, cara pálida. Que pecado. Que pecado. Você vê que a pessoa vai para a religião, quer se arrepender dos seus pecados. O indivíduo vai lá, aí se ajoelha aos pés do homem, diz que quer aceitar Jesus, aí o homem bota a mão na cabeça e faz aquela prece, aquele carnaval todo, escreve o nome dele no livro da vida, e o anjo vai lá e acende, o anjo vai lá e escreve, depois o indivíduo fica ali praticando as mesmas coisas. E aí, o nome dele não está escrito, não foi escrito, ele não é um semideus, não aceitou, porque quem aceita é maior do que aquele que ele aceitou, né? Quem nos aceitou foi Deus, né? Nós temos ministração aí, quem nos predestinou foi Cristo, nos elegeu e nos escolheu e nos comprou lá na cruz com seu sangue. Não é para quem quer, não é para quem corre. Ele escolheu seu povo. Então, cara pálida, não tem isso de se arrepender, não é? A ovelha, ela veio salva, ela veio predestinada, ela veio a essa terra já escolhida e salva. Ela foi escolhida, foi comprada lá na cruz, não pertencemos a nós mesmos, estamos nesse corpo ainda, nessa capa mortal, essa capa corruptiva. Em breve teremos um corpo incorruptível, igual ao dele. Esse desce para a sepultura, para o Sheol, para o Hades, para o inferno. E receberemos um corpo glorificado igual ao dele e reinaremos eternamente com ele, né? E todas as falácias aí não tem nada a ver com a palavra da Bíblia, a palavra revelada, né? Porque é o que está escrito. Não sei de onde eles tiraram essas situações. Isso é o que a gente vê aí há séculos, né, sendo ministrado, e o povo aí. A religião é antibíblica.
A religião é antibíblica. A gente não vê base bíblica para eles pregar na religião aí o que eles pregam. Por exemplo, aceitar Jesus, livre-arbítrio, Santa Ceia, não existe Santa Ceia. É uma réplica da Páscoa judaica. São esses memoriais. Esse batismo era prática dos judeus, né? Nós não estamos na lei, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos na nova aliança. É quebra de maldição. A maldição ficou na cruz, porque sempre tem culto de quebra de maldição. Culto de libertação, imagina. Culto de libertação, imagine. Nosso culto não é de libertação, nosso culto não é de quebra de maldição. Nosso culto é racional, é aqui, ó, no entendimento. Não é pula, 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 pula. Não é feito minha netinha canta, pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pipoquinha, pula. Não é pula, pula, nosso culto não são pula, pula, nosso culto não é entretenimento, nosso culto não é fábula, não é conto, não é genealogia, fulano gerou Beltrano. Nossos cultos não tem nada a ver com isso. Nossos cultos é espiritual. Adoração em espírito e em verdade. A hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus Nazareno disse para aquela mulher. A hora é essa. Nós adoramos em espírito e em verdade. Se ele fizer, ele é Deus. Também se ele não fizer, continua sendo Deus. Nós continuamos o amando, nós continuamos o adorando, porque nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Eterno, ao Soberano, ao Cristo ressuscitado. Amém? A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele toda a adoração. Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Te louvamos, te exaltamos, te agradecemos pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo ao vivo, pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Superabunde a tua graça, superabunde o teu amor, aonde abundou a dúvida, a discórdia, aonde abundou todo sentimento de dúvida, superabunde a tua graça, superabunde o evangelho da graça eterna, superabunde no entendimento, na mente dos teus filhos, da tua igreja amada, da tua igreja selada com o santo selo do teu Espírito. Pai querido, é isso que te pedimos e já te agradecemos. Graça eterna, paz eterna. Como eu já falei, se já é inscrito, comente, deixe seu nome para a gente estar orando. Um orando pelo outro, como o apóstolo Paulo diz, orar sem cessar. Se você não é inscrito, se inscreva, dê seu like, compartilhe. Afinal de contas, estamos simplesmente cumprindo aquilo que já aconteceu. Estamos vivendo hoje o que já aconteceu. Né? Nossa vida é um livro, já foi escrito começo, meio e fim. Tudo que estamos vivendo hoje já foi escrito pelas mãos do Criador, do Eterno, do Soberano, do maravilhoso Conselheiro Deus Forte, Pai da eternidade. Graça eterna, paz eterna.